tenhamos o olhar que Jesus teve e tem. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Então, a nossa sociedade nos impõe um padrão exterior. Se preocupam muito com ter, muito mais do que o ser. Então, valorizam muito o ter do que o ser. Por exemplo, preciso ter um corpo bonito, mas se o meu interior é bonito, não tem importância, desde que o meu corpo seja bonito. Se eu tiver muito dinheiro, não importa, eu terei amigos, na verdade, do meu dinheiro. Então não precisa nem ser um cara legal. Se eu tiver muito dinheiro, eu estarei rodeado de amigos, não meu, mas do meu dinheiro. E o ter é muito valorizado. Por quê? Foco errado. O texto é muito poderoso quando ele fala sobre os nossos olhos serem bons. Que os meus olhos, os teus olhos sejam bons. Que o meu olhar, o teu olhar seja bom. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, eu te louvo, te agradeço por esse momento tão precioso. Eu agradeço pela tua bondade, a tua misericórdia, pelo teu amor. E quero pedir que o teu Espírito Santo, que é um contigo, nos conduza na ministração desta palavra, Senhor. Senhor, fala conosco. Que sejamos edificados, fortalecidos, confrontados, confirmados pela tua palavra. Maniata ao valente, Senhor. Todo espírito contrário, e fala conosco no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero citar aqui alguns exemplos de situações, circunstâncias na vida de alguns personagens bíblicos que Jesus viu esses personagens diferente de todo mundo. Eu quero convidar você a alguns textos para nós irmos a alguns exemplos e vamos começar pelo Evangelho de João. João capítulo 8. João capítulo 8. Eu vou direto ao cerne da história, porque a história é muito conhecida e os irmãos já sabem o contexto. O João 8,7 diz assim: vamos ler o 6. Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Enquanto todos estavam vendo aqui uma prostituta ou uma mulher pega em adultério, enquanto os religiosos que na verdade forjaram essa situação estavam vendo uma oportunidade de deixar Jesus em maus lençóis, o próprio texto diz, eles queriam acusar Jesus. Por quê? Porque se Jesus dissesse, não vamos apedrejá-la, vamos liberá-la, eles acusariam Jesus de ir contra a lei de Moisés. Mas se Jesus dissesse, apedreja, eles acusariam Jesus de ir contra a lei dos romanos, porque ninguém podia julgar e executar sem a permissão das autoridades romanas. Então logo eles queriam colocar Jesus, como a gente diz no linguajar aqui, em uma sinuca de bico, sem saída. Eles queriam deixar Jesus constrangido, eles queriam pegar Jesus na sua própria palavra. Enquanto todos estavam olhando, os religiosos, para esta oportunidade, e as pessoas estavam ali acompanhando, porque havia uma multidão que já pegando pedras nas mãos para poder apedrejar aquela mulher, Jesus estava vendo naquela vida uma grande oportunidade de mudança. Aleluia.
Ela viu alguém que Jesus viu alguém que por mais que tivesse errado, o seu olhar de compaixão estava liberando uma nova vida. Aleluia. Amados, talvez as pessoas tenham olhado para você com um olhar de acusação. Talvez alguém tenha olhado para você com um olhar de desprezo, de desdém, talvez até por algumas besteiras que você realmente fez. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Nós precisamos olhar para a nossa sociedade, para as pessoas que estão no tráfico, que estão perdidas, que estão na cachaça, que estão nas drogas, que estão fazendo besteira por aí, e olhar para essa vida e entender, esta vida é alvo do amor de Jesus e pode ser um grande pregador da palavra. Aleluia. Pode ser uma pessoa de uma família destruída que vai ser um instrumento de Deus para erguer uma família. O olhar de Jesus não era um olhar circunstancial, era um olhar sobrenatural. Ele via além das circunstâncias, e nós não podemos nos prender às circunstâncias. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jesus olhou para aquela mulher, ele olhou para os seus acusadores, ele não viu muita diferença. Jesus não viu muita diferença da mulher e dos religiosos. E ele liberou aquela célebre frase: olha, quem não tiver pecado, que seja o primeiro a começar o apedrejamento. Vocês estão acusando essa mulher de pecado, então começa a dar teco aí. Quem não tiver pecado. E aí de repente começou a se ouvir o barulho de pedras caindo. Naquele momento, a mulher que estava condenada ao apedrejamento recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Aonde estão os teus acusadores, Senhor? Ficou ninguém. Então, filha, larga essa vida, para com esse negócio, vai e não peques mais. Larga essa vida, para com esse negócio aí da minha parte. Mas Jesus disse para ela: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Posso entender? Há pessoas que não são liberadas porque nós não conseguimos nos liberar do passado daquela pessoa. A gente que não consegue crescer conosco, porque quando nós olhamos para ela, nós não vemos Jesus na vida dela, nós vemos o passado. Entende isso, pastor Marconi? É muito sério. Ah, mas fulano fez isso, fez aquilo outro, e isso. Meu irmão, todo mundo merece uma oportunidade de viver diferente. Aleluia. E muita gente não consegue se libertar porque é paralisado nos olhares de acusação por aquilo que fez no passado. Se o teu passado está no passado, levanta a cabeça e continue a tua caminhada. Amém, amado? Olhar de compaixão, de transformação, de piedade de Jesus na tua vida, aquela mulher. Amém. Já que estamos em João, vamos ao capítulo 9. Capítulo 9 de João. Aqueles homens estavam vendo a mesma mulher que Jesus, mas de forma diferente. Agora os discípulos também veem um homem, mas Jesus mais uma vez vê de forma diferente. Capítulo 9 de João diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos obviamente também viram e perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais,
mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, as maravilhas de Deus, a glória de Deus. Amados, enquanto os discípulos estavam olhando e buscando uma razão para aquela cegueira, foi o pai que pecou ou foi ele mesmo que pecou? Enquanto os discípulos estavam buscando um culpado, Jesus estava vendo um milagre. Quantos estão aqui? Aleluia! Eu falei domingo sobre a tempestade, você não buscar culpados. E essa palavra, amado, ela tem assim ruminado no meu coração, na minha mente, porque quando a gente vê alguém em uma situação difícil, se não estivermos ligados no Senhor, nós temos uma tendência a julgar aquela pessoa porque ela fez algo de errado. Sabe por que está assim? No mínimo está em pecado. Sabe por que está assim? No mínimo está pagando algo que fez. Sabe por que está assim? Eu não sei se foi por causa da mãe ou por causa dela, mas tem pecado aí. Muitas vezes nós nos encontramos no deserto, nos encontramos na prova, nos encontramos na moenda, e amado, não tem pecado nenhum. É só uma oportunidade de Deus manifestar a glória dele. Aleluia! Quando os discípulos estavam buscando a razão do pecado do pecador, Jesus estava vendo, tem milagre aí. Glória a Deus! O nome de Deus vai ser glorificado aí. Deixa eu te dizer, amado, não importa a situação que você está hoje. Se você está nessa situação e não é por causa do pecado, deixa eu te dizer uma coisa, vem coisa muito grande aí para a tua vida. Coisa muito boa, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, meu Deus, como é que pode? Porque dos nossos pecados as consequências nos acompanham. Mas há momentos em nossa vida que você está fazendo tudo direito, tudo direitinho, como Paulo naquela tempestade, tudo direito, como os apóstolos que morreram de forma terrível. E aqui, esse homem, o texto não fala do pecado dele, mas os discípulos estavam procurando pecado. Mas quando Jesus olhou para ele, o que Jesus viu, o testemunho desse homem vai glorificar o meu Pai. Deixa eu te dizer uma coisa, ainda que estejam procurando pecado na tua vida, o teu testemunho é para a glória de Deus. Quantos entendem? Glória a Deus. A pior coisa, amado, é quando nós tentamos buscar o pecado no outro e esquecemos o nosso. Esquecemos do nosso pecado, das nossas falhas, dos nossos erros, e em uma covardia terrível usamos o pecado do irmão como motivo para deixarmos a igreja. Você é tão fraco que o pecado do teu irmão te impede de estar na presença de Deus. Meu Deus! Todos estão entendendo? Tem gente que é tão fraca, pastor Walter, que se o irmãozinho tiver em pecado, eu me bane. Você não sabe o que está acontecendo. É verdade. É verdade. Eu sei que você ri porque é engraçado. É engraçado, mas é triste. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim, será que foi contigo? Jesus, quem pecou? Quem pecou? Aquele negócio. Abre pra gente, abre pra gente. Pode falar, gente. Ó, sapatinho. Foi o pai ou foi ele? Ó, boca de siri. Eu não vai caçar o que fazer, mas se é para glorificar a Deus. Você está buscando subaco de cobra? Quantos estão entendendo? Amém! Aleluia! Cuida da tua vida que Deus cuida da minha. Aleluia! Pode orar por mim também. Aleluia! Vamos avançar então, irmãos? Marcos 7, Clodovil. Para quem não discerniu, Marcos 7, 24. Mas
Marcelinho não entendeu. 7h24, o pessoal jogava no bicho aí direto. Tem gente que não gosta que eu fale essas gracinhas no púlpito. Você não ri na gracinha do púlpito, que é na presença de Deus. Mas você fica vendo a Praça Nossa, fica vendo o CQC, fica vendo um monte de besteira. Deus te achou hoje, toma vergonha. Aí fica rindo de pornografia, fala sério. Olha aí. Você vem pra cá, não paga ingresso, sorri, volta pra casa feliz. Oh, glória. O riso é uma catarse. Catarse? O que é catarse? Não tem nada a ver com catarro. É como você aliviar a tua alma das tensões. Riso é uma bênção. Se você risse mais, você envelheceria menos. Então vamos avançar. Marcos capítulo 7. Taca a gota. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Olha que coisa linda. Tendo entrado, peraí, eu falei 7h24, né? Tendo entrado numa casa, irmão, olha que Marcos, ele é demais, olha só. Tendo entrado numa casa, ó, Jesus queria que ninguém o soubesse. Jesus queria ficar no sapatinho. É o que a Bíblia está dizendo. Que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Olha, por que Jesus não conseguiu ficar no sapatinho ali? Preste atenção no texto. Ninguém queria, eles queriam descansar. Todo mundo tem um momento de descanso, sim ou não? Sim. Então eles queriam descansar. Olha o que acontece. Por quê? Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Quando você vai nos outros evangelhos, particularmente de Mateus, é porque eles não dizem que Jesus queria ficar sossegado ali. Quando a mulher soube que Jesus estava lá, ela fez um escândalo. Aí os discípulos: Jesus, deixava, manda embora. Foi assim, deixava, manda ele embora, manda embora. Por quê? Porque ela estava atrapalhando o descanso deles. E o momento é que Jesus queria ficar ali no anonimato. Os discípulos viam naquela situação um incômodo. Jesus estava vendo uma mulher impertinente, uma mulher chata. Mas sabe o que Jesus viu? Jesus viu fé e perseverança. Aleluia! Meu amado, se você está clamando, está gritando, está jejuando, está pulando, está subindo um monte, está saltitando, não se importa se vão pensar que você é chato, maluco, fanático. Jesus está vendo a tua fé, a tua perseverança. Ah, mas o que vão pensar de mim? Imagina assim, quando os discípulos falam assim: Jesus, essa mulher escandalosa aí, com certeza ela ouviu. Mas ela: Jesus, se prostra diante de Jesus, persiste. Jesus dá logo um diretão nela: não é lícito que a gente dê a comida dos filhos aos cães. Chamou a mulher de cadela, chamou o filho de cachorro. Ela podia desistir ali, se sentir ferida. Gente muito ferida é gente muito orgulhosa. Poxa vida,
desgraça. O negócio é esse. Mas a mulher entendeu o princípio, ela entendeu o contexto e ela tinha fé para permanecer pedindo, perseverando, independente do que os outros iriam pensar. Tem gente que quando entra na igreja tem vergonha de marchar, tem vergonha de fazer ato profético, tem vergonha de ir na rua evangelizar, tem vergonha de um monte de coisa, só não tem vergonha de... Na língua poderosa, inflamada pelo inferno, não tem vergonha de falar mal, de fofocar, não tem vergonha de ver besteira, não tem vergonha de ser site pornô. Qual estão entendendo? Os discípulos olharam para aquela mulher como uma mulher impertinente, inoportuna, inconveniente, indesejável. Tem mais alguns por aí. Você entende? O que vale é como Jesus olha para você. E por alguns momentos, eu imagino que Jesus falou assim: não é lícito dar comida dos filhos aos cachorros, aos cães. Aí alguns discípulos falei, toma na cara, bem feito. Tem gente que quando a bênção não vem no teu tempo, ou no tempo que você esperava, diz bem feito, porque vê você como uma pessoa inconveniente. Mas o Senhor, o próprio Senhor Jesus nos ensinou a, no bom sentido da palavra, incomodar o Pai, dando por exemplo o exemplo daquela mulher do juiz iníquo que ficou perturbando o juiz, e o juiz, para se ver livre dela, julgou a sua causa. Então Jesus aplica essa parábola para que nós perseveremos na oração. Então assim é com o Pai, persiste. Sabe por quê? Porque quem pedir vai receber, quem buscar vai achar, quem bater, a porta vai se abrir. Aleluia! Então, meu amado, persevera. Como é que Jesus está te vendo? Você está aqui? É uma questão de foco. Como é que você vê uma pessoa que clama, que insiste, que persiste? Jesus está vendo como uma pessoa que tem disposição para crer e para perseverar. Alô? Você está aqui? Amém. Amém ou não amém? Amém. Então vamos a outro exemplo. Lucas 18. Isso aqui fala das nossas crianças, as crianças mais bonitas desse Brasil varonil. Tem criança bonita aqui. Olha o que diz o texto, Lucas 18:15. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Sabe como os discípulos estavam vendo aquelas crianças? Chatas, trabalhosas, crianças que incomodavam
incomodavam. Não, vai perturbar a paz. Sabe como Jesus viu cada uma daquelas crianças? Como um exemplo a ser seguido. Eram as mesmas crianças, sim ou não? Sim. Jesus disse, não, deixa vir. Pelo contrário, o meu desejo é que vocês sejam iguais a elas. Por quê? Deixa eu chamar uma criança bem linda aqui, deixa eu ver, uma criança muito linda. Essa aqui, ó, aqui na frente. Essa criança aqui. Esse garoto. Chama esse garoto, vem aqui, por favor. Eu nem percebi o meu filho. Olha que garoto lindo. Ainda mais com a janelinha aberta. Mostra a janelinha aí. Então as pessoas queriam impedir a criança de vir até Jesus, mas Jesus disse, não, vem, fica aqui. Pelo contrário. Aqui tem um exemplo que vocês têm que seguir. Esse aqui briga com o coleguinha, 5 minutos já estão se abraçando. Às vezes a gente chama atenção, às vezes esquenta a poupança dele, daqui a pouco está beijando a gente, né, Paulinho? Ele acredita em tudo que eu falo. A criança acredita naquilo que o pai diz. Tem gente que Deus fala, vai ser assim, eu vou fazer, é por aí. Sei não, Deus. Sei não, hein? Paulinho, você acredita no que o papai fala? Sim. Você acha que o papai mente para você? Não. Entendi. Muito obrigado, você é muito lindo. Obrigado, tá? Vamos aplaudir o Paulinho. Isso é uma bênção. Criança, ai meu Deus, e se incomoda com a criança. Às vezes, agora nem tanto, mas o Paulinho, quando era menor, ele subia aqui pro pai e pedia uma coisa assim, não tinha nada a ver com o outro. Você vai comprar bala? Ele não estava preocupado com o protocolo, porque tem intimidade comigo. Então, as crianças, elas aproveitam a intimidade com o pai. Tem gente que é como o filho mais velho daquela família do filho pródigo. Tem tudo, mas não desfruta de nada, porque não tem intimidade. Meu Deus! Criança aponta para a intimidade. Quantos estão entendendo? Então olha para esses pequeninos aqui, que potência. Infelizmente eu esqueci uma frase que tinha no colégio, uma frase muito poderosa, que o autor fala do respeito que ele tem às crianças, e o final diz, por aquilo que elas podem vir a ser. Respeito a criança por isso, e por aquilo que elas podem vir a ser. Quando a gente olha para uma criança dessa, a gente pode estar olhando para um médico famoso aí, um governador, né? Pastorzão aí, um profeta, tanta coisa boa. A gente não sabe. E às vezes tem adulto, se você faz isso, eu espero que você não faça mais. Se tem um adulto conversando com uma criança e vem outro para falar com o adulto, não pede licença à criança. Mas quando a criança diz, tá vendo, menina, que eu tô falando? Só não te dá educação, não? Mas se a criança estiver falando com o adulto, às vezes o outro adulto atropela. Você já viu isso? Porque vale menos que um adulto? Porque não dá dízimo? Porque não dá oferta? E o pastor olha para a criança, não é exibista? Não é filho de rico? Vocês estão entendendo? Então precisamos olhar esses pequeninos aí como exemplo de esperança, de credulidade, de perdão. Alô? Alô? O projeto é quando estivermos lá, esse espaço aqui seja um espaço infantil. Vão poder pular, dar cambalhota, ficar bem à vontade. E a gente fica lá, eles ficam aqui, bem à vontade. Eu quero
falar do último exemplo aqui. Quando você olhar para uma criança, olhe com mais respeito. Se a criança não é o que ela deveria ser, provavelmente ela não está vendo boa coisa em casa. Lucas capítulo 23. Eu quero encerrar esse momento aqui. Lucas 23. Lucas 23, 39. Aleluia. E um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Não é o foco que eu quero, mas observe: dois ladrões na mesma situação e Jesus no meio. Cada um olhou para Jesus de forma diferente. Um viu Jesus como um charlatão, o outro viu Jesus como um salvador. O que viu Jesus como um charlatão desafiou: se tu és o Cristo, tu és o Cristo, então salva-te a ti mesmo, salva a gente, tira a gente daqui. Ele estava escarnecendo de Jesus. A visão do outro olhou para ele: pai, você nem temes a Deus, estão na mesma condenação. Quando ele olha para Jesus, ele vê o Salvador. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas eu quero destacar o olhar de Jesus para este que pediu para ser lembrado. Olha o que Jesus disse. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Quando as pessoas olhavam, irmãos, para aqueles homens na cruz, tanto o ladrão ali que não reconheceu Jesus, quanto o que reconheceu Jesus, eles olhavam para aqueles homens e viram naquele ladrão o fim da linha. Tudo acabado. Não tem mais jeito. Eles pecaram tanto, os ladrões, que do jeito que eles estão, vão para o inferno. Assim a multidão via os condenados. Mas quando Jesus olhou para aquele homem, ele viu um homem arrependido das besteiras que havia feito. Ele viu um homem com o coração contrito. E ele viu um homem com fé suficiente em Jesus Cristo para ser salvo. Aleluia. Talvez ninguém tenha visto isso, mas quando Jesus olhou para ele, o teu fim, na verdade, será o começo. Glória a Deus. O teu fim nessa cruz será o começo de uma vida nova comigo, na eternidade. Para todo mundo ali já havia se perdido todas as esperanças, todas as chances, não tem mais jeito. Às vezes quando você olha para uma pessoa moribunda no hospital, à beira da morte, tem gente que diz: isso aí já era, vai sem Jesus, vai para o inferno. Mas se você falar de Jesus para aquela pessoa, você olhar diferente,
falar de Jesus para aquela pessoa, o fim dela naquele hospital pode ser o começo de uma vida gloriosa aos pés do Senhor. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que se converteram nos últimos instantes de sua vida. Pastor, como assim a pessoa foi salva depois de fazer tanta besteira? Se a pessoa se arrepender verdadeiramente, ela não precisa fazer coisas para se salvar. Ela precisa entregar o coração arrependido pelos males que fez, pelas besteiras que fez, pelos pecados que cometeu. E Jesus, eu me arrependo. Aleluia. Tu és o meu Salvador. Foi isso que o ladrão da cruz estava dizendo: Senhor, Ele chamou a atenção do outro, nós fizemos muita besteira, estamos aqui, merecemos. Reconheceu a sua condição de pecador, reconheceu a condição de pecador, e disse a Jesus: mas Jesus, lembra-te de mim. Meu irmão, Jesus não está preocupado com o teu currículo de pecados, Ele não está preocupado com o quanto você errou. Mas nessa noite Ele está dizendo para você: vamos acertar? Vamos começar do meu jeito? Glória a Deus! Você quer ser salvo? Você quer receber a vida eterna? Você quer ter um encontro com o Senhor? Amados irmãos, queridos, para isso nós somos chamados a anunciar a Jesus e não o pecado dos outros. Aleluia! Não tome o papel do diabo. Às vezes o diabo está reclamando de crente, mas o diabo fala: Deus, estou querendo acusar, fazer acusação na igreja, porque tem uns irmãos tomando meu emprego. Assim não dá. Quantos estão entendendo? Irmãos, perseguição de fora para dentro é bênção. Pode de dentro para fora. Não seja você aquele que traz o escândalo. Quantos estão entendendo? Se ocupe com a salvação do próximo e não com o pecado do teu irmão. Aleluia! Tem tanta gente clamando por paz, por amor, por harmonia, por salvação no casamento, na família, nos filhos, nos negócios, nas finanças, tanta coisa, na saúde. E o que nós estamos fazendo? Por isso eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que você pode sair diferente. Glória a Deus! Primeiro você, meu irmão, se arrepender desse olhar em trevas. Porque como nós lemos no início, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será trevas. Se portanto a luz que em ti há são trevas, o negócio está feio para você. Feche teus olhos em nome de Jesus. Não é ser complacente com o pecado, conivente com o pecado, não é compactuar com o pecado, não é concordar com o pecado. É fazer a diferença na vida de pessoas que querem ver a luz de você brilhar, a luz de Jesus que é em ti brilhar. Tem até uns detalhes na clareira, né? Você conhece todos? Faz clareira não? Continue com os olhos fechados, por favor. Você não precisa se
se manifestar, meu irmão, precisa vir à frente. Mas se os teus olhos não têm sido luz, aumenta Deus na tua vida, para que você tenha os olhos de Jesus, para que você seja um instrumento, seja sal para salgar, para fazer a diferença. Luz fala de referência, apontar caminho, dar direção. E você, meu amigo, minha amiga, que entrou aqui e ainda não teve um encontro com Jesus, hoje o Senhor Jesus olha para você como um advogado que quer te absolver. Mas um dia Ele vai te olhar como juiz. E se Jesus não estiver no teu coração, você não será absolvido.